Nós queremos dar as boas-vindas com a graça e com a paz do Senhor. Que bom que você pode estar conosco, agora conectado também, participando desse momento onde nós nos colocamos diante de Deus. E queremos realmente estar buscando entender um pouquinho mais da palavra de Deus para as nossas vidas. E queremos orar, pedindo que Deus possa conduzir esse tempo, que Deus possa aquietar o nosso coração, que nós possamos nos colocar também diante dEle, as nossas necessidades, os nossos pedidos de oração, para que a graça, para que a paz, para que o Espírito Santo de Deus também possa estar falando no nosso coração. Senhor nosso Deus, queremos pedir, Pai, pela vida de cada um, Senhor Deus, que está ouvindo, Senhor Deus, ouvindo, Pai, essa palavra, ouvindo, Pai, a Tua voz, Senhor, e que o Senhor possa estar, Deus, também recebendo, Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão, e acima de tudo, Senhor Deus, que nós possamos sentir a Tua presença, Pai, a direção do Senhor, o Teu cuidado sobre as nossas vidas, e que nós possamos, Senhor Deus, desfrutar também desse tempo na Tua presença, Pai. Fala conosco, Pai, fala conosco, queremos ser alimentados, Pai, pela Tua palavra. É o que oramos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu sempre estou desafiando você a compartilhar no Facebook ou no YouTube, copiar o link, enviar para os seus amigos, para colegas, porque nesse tempo há muitas coisas que nós ouvimos, assistimos, que talvez não abençoam, não edificam a nossa vida. E esse tempo breve que nós temos aqui, ele tem esse objetivo de Deus falar conosco, Deus falar com as pessoas. Então, se você quiser, puder, possa fazer isso também agora nesse momento. Nós queremos estar agora também louvando ao Senhor através de cânticos e que possamos juntos, nos unirmos, apesar da distância, num só espírito, num só corpo como igreja, para que o Senhor possa também se alegrar em nosso meio. Vamos orar e louvar agora o Senhor. Todos os povos, das suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele,
força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia, Senhor. Nós queremos estar meditando na palavra de Deus e eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Josué capítulo 1, versículo 6 ao 9. É um texto muito precioso para esses dias que nós estamos passando. Eu creio que a palavra de Deus tem muitas coisas que acrescentam, que nos fortalecem, e esse texto é algo muito bom também para que a gente possa buscar forças, para enfrentar as dificuldades. E Josué capítulo 1, versículo 1 ao 9 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e teu povo, e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra, todo dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente se forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que palavra de Deus! Nós vimos na quarta passada que Moisés falava face a face com Deus, e que quando Moisés entrava na tenda, Josué, o seu servo ali, que o ajudava, ainda jovem, ficava ali ao lado, aprendendo e buscando e caminhando com o seu líder, que era Moisés. Queridos, agora nós estamos vendo essa sucessão de alguém que buscou também ouvir e conhecer a vontade de Deus. E Deus disse: olha, assim como eu fui com Moisés, assim como os teus olhos viram, eu falando, orientando, abençoando e conduzindo Moisés, eu vou ser contigo. Algo maravilhoso quando nós percebemos que Deus, Ele se importa conosco, Ele nos traz desafios, mas Ele está conosco. E aqui Deus disse: olha, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu creio que nós somos desafiados a fazer sempre o melhor para o Senhor, o melhor das nossas vidas, e Deus vai nos recompensar de alguma maneira na nossa caminhada. Deus vai nos preparar para o tempo certo, o momento certo. E aqui Josué ele tinha um desafio de se esforçar. E quando nós somos desafiados a nos esforçar, isso vai nos exigir ter ânimo. Porque quando nós queremos fazer algo com perfeição, nós vamos precisar dedicação. Não importa aquilo que você faça. Se você é uma costureira, uma manicure, um jogador de futebol, talvez um músico, um marceneiro, um açougueiro, um pedreiro, você vai precisar repetição. No início vai sair um pouco torto,
talvez a costura desajustada, talvez a unha que você vai lá pintar, vai borrar, você vai machucar os primeiros clientes, mas a repetição, a busca, a persistência, o esforço, eles vão trazer em você uma capacidade, uma qualidade, e Deus vai abençoar a sua vida através disso. Que nós possamos entender que nós precisamos fazer o melhor das nossas vidas e no tempo certo, no momento certo, Deus vai nos recompensar. Cada pessoa tem uma qualidade, cada pessoa tem uma especialidade, um dom, um talento que Deus pode multiplicar, acrescentar, trabalhar. Josué aqui ele tinha agora uma grande missão, talvez a mais importante e difícil da sua vida. Suceder Moisés, conduzir um povo aonde o próprio Deus disse que era de dura cerviz, era carne de pescoço. Mas Josué tinha essa tarefa, e se Deus confiou a ele essa tarefa, ele tinha que confiar que Deus o capacitaria. Eu não sei quais são os desafios que toda essa situação está trazendo ao teu coração. Talvez bate aquele medo, aquela insegurança, será que eu vou conseguir? Será que eu vou vencer? Então hoje nós podemos pensar junto com Josué, aprender com ele como nós podemos alcançar os planos e propósitos de Deus para a nossa vida. Eu creio que há muitos conselhos de Deus. O primeiro deles é que Josué deveria ser forte e corajoso, porque ele iria levar o povo a conquistar as promessas de Deus. Que força é essa? A palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Essa força inicial que nós olhamos Deus falando para Josué, eu creio que era uma força que realmente deveria estar na sua mente, no seu coração, de crer que Deus estava com ele, mas uma força espiritual na fé, na confiança, porque Deus vai dizer a ele que ele deveria meditar na palavra de Deus, ele deveria estar ali buscando ser corajoso para cumprir tudo que a palavra de Deus o instruía, tudo que Deus deu a Moisés, ordenou a Moisés. Josué não poderia se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas cumprir todas as coisas que Deus havia falado por meio de Moisés. Ser forte espiritualmente exige a nossa busca diária de conhecer a palavra de Deus, de não nos desviarmos dos caminhos do Senhor. Então o Senhor vai estar conosco. E é muito importante quando nós olhamos nisso, porque Deus diz, olha, medita no livro da lei dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Meditar, estudar, orar, se colocar na presença de Deus, nos fortalece espiritualmente para enfrentarmos todos os desafios. Nós podemos ser a minoria, mas quando estamos com Deus, nós somos a maioria. E essa confiança Deus queria trazer ao coração desse jovem que estava agora conduzindo o povo. Um segundo conselho que nós podemos encontrar aqui nesse texto é que nós possamos vencer os nossos medos. Vencer os nossos medos diante das circunstâncias que nos surpreendem. Deus vai dizer, Josué, não temas, não tenha medo, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. Queridos, não há nada que nos encoraje mais de saber que o Senhor está conosco. Quando Davi, aquele jovenzinho raquítico, porque nem a armadura de Saul servia, era pesada a ele estava diante daquele gigante que afrontava Deus com os filisteus. Todo outro povo, o exército que estava ali com medo de enfrentar, mas Davi sabia que o Senhor estava com ele. E a batalha e a luta, era o Senhor quem lutaria por ele. Então, quando nós temos essa confiança, essa certeza que Deus está conosco, não importa o tamanho do gigante. E talvez o gigante no coração de Josué poderia ser até a imagem do próprio Moisés.
a quem ele admirava, a quem ele acompanhava, a quem agora ele precisava substituir, ele precisava assumir o lugar de um grande homem. E no seu coração Deus disse: olha, assim como eu fui com ele, eu vou ser contigo. Não tenha medo, não tenha receio. Moisés era diferente de Josué. Moisés foi um grande líder, um grande legislador, e Deus usou a vida de Moisés para registrar, para deixar a lei do Senhor. Mas Moisés estava numa outra fase, e ele tinha agora sim aonde buscar a orientação de Deus para a sua vida, mas o alvo era agora avançar, conquistar aquilo que Deus havia preparado naquela terra. Então Deus foi trabalhando e preparando para que Josué fosse corajoso, para que ele pudesse ter estratégias para vencer os seus inimigos. Moisés conduziu o povo até aquele momento, pastoreou, orientou, legislou, mas Josué agora vai completar essa obra de Deus na vida do seu povo. Vencer os nossos medos. Quando eu lembro da história dos discípulos que estavam lá se retirando no meio do mar, e Jesus ficou orando, e depois de madrugada o vento começou a bater, era contrário ao barquinho. Jesus vai andando sobre o mar, e os discípulos se apavoram. Eles imaginam que era um fantasma. Mas Jesus disse: não temam, sou eu que estou aqui. E Pedro, na sua empolgação, vai dizer: Senhor, se és tu que está aí andando sobre o mar, que eu possa ir ao seu encontro e caminhar sobre as águas. E Pedro foi. Mas quando ele viu o tamanho das ondas, as circunstâncias, Pedro teve medo. E Pedro começou a afundar. Eu creio que Pedro ali desejou voltar para trás, voltar para o barco com os seus outros discípulos. Mas Jesus prontamente estende a sua mão e resgata Pedro daquele momento. Queridos, há momentos na nossa vida que nós temos medo. Os próprios discípulos, quando Jesus foi crucificado, se esconderam, fugiram, temeram pela sua vida. Mas quando eles buscaram e receberam o Espírito Santo de Deus, eles se tornaram pessoas ousadas, capazes de enfrentar qualquer situação por amor a Cristo, porque compreenderam que eles tinham um desafio e foram capacitados agora pelo Espírito de Deus. Moisés, ele foi usado para deixar, sim, a palavra de Deus escrita, mas Josué agora precisava falar desse livro. É interessante que o falar da palavra de Deus todos os dias, falar desse livro para que a memória pudesse estar sempre presente dos feitos de Deus para o povo e para ele mesmo, é confiar naquilo que Deus havia feito e não esquecer, é transmitir as nossas experiências para as próximas gerações. Você precisa compartilhar com o seu filho, com a sua filha, em sua casa, das coisas que Deus tem prometido, das coisas que Deus ainda pode fazer, das promessas de Deus, das bênçãos de Deus, para que nós possamos vencer e não sermos dominados pelo medo. É interessante que nesses dias nós estamos ouvindo tantas notícias ruins, e eu creio que você não é diferente do que eu. O nosso coração fica inquieto, fica irritado, fica irado, fica temeroso se as coisas vão piorar, se nós vamos ter uma vaga no hospital, se nós vamos ter solução. Mas o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao versículo 9, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma e a vossa mente em Cristo. Olha só, quando nós nos colocamos diante do Senhor, Ele toma toda a nossa vida, todo o nosso ser e nos traz a paz. Ele tira os nossos medos, os nossos temores. Mas o apóstolo Paulo diz no versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
Tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. É isso que Deus está falando para Moisés, para Josué, aliás. Josué, medita na minha palavra, coloca na sua cabeça, na sua mente as coisas que Deus fez e o que Deus pode fazer. E assim ele estaria fortalecido para realmente alcançar o objetivo, a vitória daquilo que Deus havia proposto. Nós podemos vencer os nossos medos quando nós alimentamos a nossa mente com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Mas Josué, além de meditar, de ouvir, de falar, ele precisava obedecer a palavra de Deus. Tenha o cuidado de andar no meu caminho, não te desvies dele, mas faça 100% daquilo que eu estou orientando, pedindo para você. Queridos, o primeiro desafio que Josué tinha era uma cidade grande, fortificada, com muralhas. E eu creio que Deus foi dando estratégias para ele. A primeira coisa que ele vai fazer é mandar espias ali, conhecer aquela cidade, verificar os pontos fortes, os pontos fracos, as dificuldades que eles teriam para enfrentar. Mas ele manda só 2 espias até aquele lugar. E lá eles vão ser cuidados por Raabe, aquela prostituta, providência de Deus, a qual a graça de Deus alcançou também a ela e a sua família. Queridos, eram muralhas enormes, e para aquela época não haveria condições ou equipamentos ou armamentos para destruir. Não seria com um martelinho de pedra ou com qualquer outra situação que aquilo poderia ruir. Os muros dava para andar carroças, 3 metros, 3,5 metros. Tinham casas construídas sobre os muros. E agora um grande desafio de Josué conquistar aquela cidade. Como fazer isso? Como ele poderia alcançar êxito diante daquela situação? E aí Deus vai trazer a ele a direção, a inspiração, a orientação do que ele deveria de fazer diante da primeira dificuldade que ele estava enfrentando. Em Josué capítulo 6, versículo 3 a 5, Deus diz assim: Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com um grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. É interessante que Deus chama agora um líder do exército e o seu exército e vai dizer: olha, vocês vão cercar e rodear a cidade em silêncio. E quando tocar uma trombeta, aquela muralha que vocês viram, que vocês relataram, ela vai ruir, ela vai cair. Queridos, Deus nos coloca em algumas situações, às vezes, que nós ficamos até abismados. E Ele espera essa obediência, essa confiança nesses detalhes de Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver que Saul perdeu o seu reinado pela desobediência, por não ouvir uma simples orientação de Deus de aguardar o profeta Samuel. E ele se antecipa e desobedece, e ele perde o seu reinado. Agora Josué está diante de uma situação com o seu exército, onde todos deveriam obedecer às instruções de Deus. E eles foram obedientes à palavra de Deus. Cumpriram fielmente aquilo que Deus havia instruído. E para surpresa, nós, e talvez deles, aquelas muralhas ruíram. E eles tiveram a oportunidade então de lutar, de conquistar
e tiveram coragem para enfrentar aquele povo que era muito numeroso, maior do que eles, e vencer as lutas e as batalhas diante daquela situação. Queridos, Deus, de uma forma maravilhosa, Ele quer nos conduzir, Ele quer realmente nos dar vitórias na nossa vida. E para isso nós precisamos olhar para a palavra de Deus e buscar obedecer. Esse é o caminho. O problema é que muitas vezes nós não queremos ser submissos à vontade do Senhor. A grande maioria das pessoas não quer se submeter. Hoje nós vemos nem no trabalho, nem na família, e muito menos à vontade de Deus. E aqui nós podemos contemplar alguém, dentre tantos exemplos, que buscou ouvir a voz do Senhor. E foram agraciados com o cuidado, com a bênção de Deus. Deus deu estratégias, Deus deu soluções. Eu não sei o que você está passando nesse momento na sua vida, talvez com 1001 preocupações, mas que você possa buscar, levar ao Senhor, tirar essa ansiedade e substituir pela paz de Cristo, para que Ele possa ocupar o seu pensamento, possa conduzir você, trazendo alívio. Não vos inquieteis, não temais, tende bom ânimo, esforça-te. Fortalece no Senhor. Queridos, que você possa aceitar o convite de Jesus. Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve. Jesus quer dividir esses momentos, essas dificuldades, essas tensões com cada um de nós. Ele quer dividir no ombro dele, andar lado a lado conosco. Que nós possamos aprender a nos achegar a Ele, dia a dia, nos fortalecendo na Sua palavra, em oração, meditando tudo que o Senhor tem nos colocado à nossa disposição através da Sua palavra. E o Espírito Santo de Deus vai sim nos ensinar, nos orientar. Que Deus te abençoe, querido. Que possamos orar, que possamos buscar a presença do Senhor. E que se você possa estar compartilhando também aquilo que é possível no Face, nós vamos estar orando por você, pedindo a direção de Deus. Os outros irmãos que estão também assistindo podem estar orando por você. E Deus é poderoso para intervir. Mas saiba que você precisa estar buscando e andando nos caminhos do Senhor. Na obediência, nós temos a bênção do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer por esta palavra, por este desafio, Senhor Deus, por este convite que tu fazes a cada um de nós. Que nós possamos, Pai, realmente nos colocar diante do Senhor. Pai, submissos à tua vontade, Senhor Deus. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração. Nos coloca essa disposição, Senhor Deus, de te buscar, de te ouvir, de meditar, de falar, Pai, das tuas palavras, Pai. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar então agora mais um cântico ao Senhor e depois nós vamos ter esse tempo de oração que você possa ter com a sua família também na sua casa. É muito importante, né, nos reunirmos nesse momento, porque Deus disse: onde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei. Ou mesmo no seu coração com Deus, buscando em oração nesse tempo. Vamos louvar com mais uma música ao Senhor então. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, apesar da glória que tem, tu te importa.
também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém, queridos. Gostaria de orar agora com você, por as nossas vidas, por toda essa situação que nós estamos enfrentando, para que realmente nós possamos sair ainda mais fortalecidos na nossa fé e que o Senhor possa nos dar realmente a direção dEle. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos agora diante do Senhor. Eu quero suplicar, Pai, sabemos que temos os irmãos que estão necessitando dos Teus cuidados na parte da saúde, Deus, mas também, Senhor Deus, emocionalmente, Pai, também estão abalados, Deus, por toda essa situação. Que o Senhor possa visitar, Pai, a cada um. Que o Senhor Deus possa fortalecer, Senhor Deus, com o Teu Santo Espírito, Pai, alimentando, Pai, com a Tua palavra. E que o amor do Senhor possa estar preenchendo os nossos corações. E que a graça de Jesus possa se manifestar em nossa vida, em nossa família, Pai. E que Teu Santo Espírito possa nos conduzir dentro da Tua vontade, Pai. É o que pedimos, Senhor Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que você possa andar firme realmente na palavra do Senhor. Amém?